Olá, gente, estamos aqui para mais um Tempo da TV e hoje, peraí, deixa eu passar isso para cá, e hoje vou apresentar a história da novela Fogo sobre Terra. Quem vê o título da novela Fogo sobre Terra, você imagina logo um fogo na terra, né? Não, mas na verdade não foi o fogo, foi a água, porque a cidade foi inundada. Eu vou contar essa história para vocês. Primeiro eu gostaria muito que você deixasse o seu joinha, que realmente vai me ajudar muito, ok? Bom, a novela Fogo sobre Terra teve início no dia 8 de maio de 1974, veio a terminar no dia 4 de janeiro de 1975, foi escrita por Janete Claire, dirigida por Walter Avancini, novela que teve 209 capítulos, olha só gente, olha quanto tempo de novela, 209 capítulos, tinha 50 minutos de duração, olha só. Foi originalmente produzida em preto e branco. Olha que coisa legal, né? A novela foi produzida em preto e branco. Bom, a história girava em torno de dois homens, né? Dois homens que eram irmãos, né? Oi, peraí, gente, caiu aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pedro Azulão, Juca de Oliveira e Diogo Gonzaga, o saudoso e queridíssimo ator Jardel Filho. Bom, os dois foram separados na infância, no final dos anos 50, devido a um desastre de avião que viera matar os seus pais. Aí os dois foram separados aos 3 anos. No caso de Pedro, foi para o interior do Mato Grosso, na fictícia cidade de Divinéia, onde foi criado pelo seu pai adotivo, Juliano, que era uma espécie de um beato, né? Interpretado pelo saudoso ator Enio Santos. E pela sua tia Nara, a saudosa atriz Neuza Amaral. Os dois tiveram criações completamente diferentes, né? No caso de Diogo, foi morar na cidade do Rio de Janeiro, frequentou os melhores colégios e se tornou um grande engenheiro, trabalhando assim na empreitada do seu pai adotivo, Heitor Gonzaga, o ator Jaime Barcelos, saudoso, né? Então ele foi trabalhar lá e era um engenheiro de mão cheia. Nisso, tinha também uma jovem muito indignada com suas origens, que era Chica Martins, interpretada por Diniz Fati. Namorada de infância de Pedro Azulão, Juca de Oliveira. Ela não gostava da própria origem, ela não queria ficar na cidade e mais, ela queria ir embora para a cidade grande. Quando chamavam pelo seu nome, ela se irritava e dizia que se chamava simplesmente Débora. Enfim, ela não gostava de seu nome. Um certo tempo, ela foi embora com um fazendeiro, deixando o namorado de infância, Pedro Azulão. Depois, quando ela retornou à cidade de Divinéia, veio a se apaixonar por Diogo, tendo assim uma disputa entre os dois irmãos, que só se reencontraram 30 anos depois. Você imagina ficar 30 anos afastado do outro, é complicado, né? Mas enfim. Bem, nisso tudo, tinha também a jovem Bárbara, interpretada por Regina Duarte, filha de Heitor Gonzaga com a índia Nara, a mesma tia de Pedro Azulão. Bem, Bárbara tinha sido criada também na cidade grande, mas tinha umas crises. Devido a essas crises, ela tinha um surto de cegueira, uma cegueira psicológica, devido a distúrbios nervosos, né? Ela tinha umas crises nervosas e durante essas crises tinha uma cegueira psicológica. Mas depois ela conseguiu superar o problema, não é? Bem, a história foi passando, também Chica se apaixonou por Diogo, né? E ficou com ele. Diogo perdeu sua ex-mulher, né? Dralisa, que suicidou-se e ele ficou com a culpa do acontecido, né? Ele se culpou pela morte da ex-mulher. Tinha sua filha pequena, Vivi, interpretada pela atriz, ainda criança na época, Rosana Garcia. Bom, a novela tinha uns fatos engraçados, curiosos. Tinha um personagem do Germano Filho, saudoso, ator fantástico também, que interpretava Quebra-Galho. Quebra-Galho é interessante. Os filhos dele tinham o nome de rodovias, né? Tinha um que era rodovia, a filha que era estrada de ferro, o outro que era sinal, era interessante, o outro rodoviária, era uma coisa interessante, era uma coisa assim muito engraçada. E também tinha Nilo Gato, né? Nilo Gato, que foi adotado pela personagem de Lícia Magno, né? Que tinha perdido seu filho, então ela adotou o Nilo Gato como filho dela. Interessante essas histórias, porque
Bem, a novela girava, o verdadeiro sentido da novela era o urbano entre o rural. O urbano era o Diogo, o rural era o Pedro Azulão. Pedro Azulão era dono de quase todas as terras da região. Olha só, o cara não era pouca coisa não, viu? Ele era boiadeiro, o cara era dono de terra, ele não era pouca coisa não. Então ele era uma espécie de autoridade na cidade. Ele, tipo assim, ele não deixava os forasteiros entrarem, ele não queria que os forasteiros entrassem na cidade. Mesmo assim, a cidade tinha um risco iminente de desaparecer do mapa. Ou seja, ela seria inundada depois que fosse construída a represa, né, pela empreiteira do Heitor Gonzaga, que era o Jaime Barcelos. Então eles queriam inundar a cidade e queriam alojar as pessoas em outra cidade que seria construída aos poucos. Quer dizer, as pessoas iriam para outra cidade e a cidade de Vinéia iria desaparecer do mapa. Foi o que aconteceu no fim da novela. Pedro Azulão tentou de todas as formas impedir o progresso, mas não foi possível. Ele até se isolou na sua casa para que não visse, né, essa coisa do progresso. Ele se isolou, mas não adiantou. Tanto não adiantou que ele teve que se isolar, mas Bárbara foi lá e contou-lhe a notícia que estava grávida, esperando um filho seu. Pedro saiu emocionado e decidiram deixar a cidade. Pedro desistiu de lutar contra o progresso. Era uma coisa muito interessante, porque na época, muita coisa, né, devido à complicação na televisão, não podia se falar, então era complicado demais. Bem, Nara decidiu permanecer na cidade e morreu sobre as águas, né? Ela morreu afogada, porque ela quis ficar na casa, né? Ela não quis sair da casa, não quis sair da cidade. Então, foi uma cena até muito comovente, né? Quem não conhecer, procura aí no YouTube, né, Fogo sobre Terra, e procura a cena que ela está se afogando. É uma cena emocionante. E, aliás, não só emocionante quando ela se afoga, não. É emocionante o texto do Juca de Oliveira. Ele fala um texto lindíssimo ali, é muito bom, entendeu? Então, hoje eu pude contar aqui para vocês um pouco da história da novela Fogo sobre Terra, que tinha muitos bons atores. Novela que tinha Diniz Fati, Sônia Braga como Brisa, né? Tinha a linguagem do P. A Sônia Braga usava muito com a Diniz Fati, né? A linguagem do P, né? Naquela época era uma mania naquela época, pegou a mania naquela época. E tinha também o saudoso Marcos Paulo, o saudoso Edson França, saudosa Ida Gomes, Enio Santos, Neuza Amaral, Mari Daniel, Vinícius Salvatore, foi um ator que morreu nos anos 90, né? Nos deixou nos anos 90. E François Furton, fazendo praticamente sua estreia, né? O ator e diretor saudoso Erval Rossano, Ada Chaliose, né? Que também nos deixou há pouco tempo. E bons artistas, viu? Gilberto Martins, tinha artistas muito bons. A novela foi a novela do horário das 8, horário das 20 horas, né? Após a exibição da novela Semideus. Foi substituída a novela Semideus, acabou e foi substituída por Fogo sobre Terra. Ambas da mesma autora, né? Janete Claire. E foi uma novela muito emocionante. Infelizmente, eu acho que ela não existe nos acervos da emissora, né? Devido ao incêndio de grande proporção que houve na emissora. Não sei, como eu já perguntei aqui, não sei se existe algum colecionador que tenha acesso a essas novelas. Eu acredito que exista, porque muita gente naquela época tinha equipamento que vinha de fora para poder gravar, né? Não sei como é que era naquela época, mas eu acredito que sim, né? Enfim. Bom, a novela teve 209 capítulos, certo? Teve 50 minutos de duração, foi escrita por Janete Claire e dirigida por Walter Avancini, ok? Então é isso aí, gente. Eu pude contar um pouco da história dessa novela para vocês. Uma novela emocionante, onde teve conflitos, paixões, onde teve, né, drama, carregou no drama, né? Uma novela realmente empolgante, né? Então é isso aí, gente. Você ficou aqui com o tempo da TV e eu vou estar colocando na descrição, né? Aqui um dos meus seguidores para vocês irem lá, beleza? Muito obrigado. Amanhã tem o falando para vocês com mais um quadro de ajuda, com mais um quadro falando para vocês, um quadro de autoajuda, né, que eu procuro ajudar as pessoas aqui, beleza? Então, muito obrigado, um beijo para todos no coração e o meu partiu!